Olá pessoal, eu sou Pamela de Cássia Pinheiro e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre o cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Bom, a utilização da porcentagem existe desde a época do Império Romano. A porcentagem ela representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com um todo. Toda fração com denominador igual a 100 pode ser lida na forma de porcentagem. Como que isso é na prática? Bom, 1% eu posso representar como 1 centésimo ou ainda em forma de número decimal como 0,01, porque eu repito meu numerador e da direita para a esquerda eu conto as casas decimais do meu denominador. Aí vai ficar 1, 2,0, porque 1, 2, 2 aqui, certinho? Aí fica, ó, 63%. Como que eu represento isso? É 63 sobre 100, ou ainda 0,63, porque eu repito o meu numerador, que é 63, e da direita para a esquerda eu conto as casas decimais, que é 1, 2,0. 120% é 120 centésimos, que é igual a 1,2. Por quê? Olha que legal que a gente pode fazer aqui. A gente podia repetir, né, o numerador aqui, ficaria 120, e depois a gente andava com as casas decimais. Só que olha que interessante, eu posso simplificar o meu numerador com o meu denominador aqui. Então, ficaria 12 décimos, porque esses dois zeros aqui, tanto no numerador quanto no denominador, iam sumir. E aí, eu só teria que andar uma casa, aí fica 1,2. Então, agora a gente vai ver, e quando o denominador não é igual a 100, o que a gente faz? Nesses casos, a gente tem que transformar a razão em porcentagem. A razão é uma divisão da parte com o todo. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Em um bairro, de cada 4 crianças, 3 jogam futebol. Qual que é a porcentagem dessa razão? Qual que é o numerador que torna essa igualdade verdadeira, sendo que esse numerador está dividido por 100. Então, eu tenho, quem que é a parte? Quantas crianças jogam futebol nesse bairro? 3 crianças, que é a minha parte que eu estou analisando. E quem que é o todo? Qual que é o total de crianças desse bairro que jogam futebol? 4 crianças, que é o todo que eu estou analisando nesse caso. Então, ficaria a parte sobre o todo, que é igual ao numerador, que é a parte que eu quero descobrir, sobre 100. E qual que é o numerador que torna essa igualdade verdadeira? Eu tenho que resolver essa expressão aqui. Então, ficaria 4 que multiplica x, 4x, isso é igual a 3 que multiplica 100. 3 vezes 100 é 300. Se eu dividir ambos os lados da equação por 4, eu tenho que 4 dividido por 4 é 1, então eu não preciso colocar nada aqui. E 300 dividido por 4 é igual a 75. Mas 75 o quê? O que ele está querendo? Qual que é a porcentagem dessa razão desse bairro que ele tá falando pra mim, a cada 4 crianças, que é o todo, 3 jogam futebol, que é a parte. Então, qual que é a porcentagem dessa razão? Qual que é a porcentagem dessa fração, dessa divisão aqui? É dada por x%. Mas quem que é x? X é 75. Então, vai ficar 75%. Aí, eu trouxe outro exemplo. Para calcular a porcentagem de determinado valor, nós multiplicamos a fração que representa a porcentagem por esse valor. O que isso quer dizer, Paula? Por exemplo, 45% de 5 mil reais. Quanto que dá isso? Eu tenho que 45 eu posso representar como um valor
de uma fração centesimal. O que é uma fração centesimal? É uma fração cujo denominador é 100. Então, fica 45 centésimos. E isso eu multiplico pelo valor que ele está pedindo aqui, ó, que é 5.000 reais. Então, fica 45 vezes 5.000 reais e 100 vezes 1. Por quê? Porque é a fração, tá? Por isso que eu coloquei esse 1 aqui. Porque eu tenho que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, fica 45 vezes 5.000, que dá 225.000, e 100 vezes 1, que é 100. E no caso aqui, aconteceu igual do outro exemplo. Eu posso simplificar o numerador com o denominador. Então, simplificando aqui, igualmente, eu tenho que o resultado é dado por R$ 2.250. Eu trouxe uma curiosidade também para vocês. Qual é o significado do símbolo de porcentagem? Bom, o símbolo de porcentagem na época dos romanos, eles utilizavam a letra PC para indicar porcentagem. Atualmente, porcentagem a gente indica por esse símbolo aqui. Então, por exemplo, se eles quisessem determinar 10% de alguma coisa, como que eles escreviam 10%? Era XPC, tá? Que é por cento. Então, o que é o símbolo da porcentagem? É a representação gráfica do número 100. E atualmente nós usamos esse símbolo aqui, certinho? E por que a porcentagem é importante? A porcentagem é usada para comparar grandezas e determinar acréscimos de valores, descontos, quantidades. E tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Quer ver alguns exemplos? A gasolina aumentou 3%. A loja fará um desconto de 30% durante essa semana. Nesse ano, os lucros da empresa aumentaram 15% em relação ao ano passado. Bom, tudo isso tem acréscimo, tem desconto e a porcentagem ela está incluída tudo isso. E esses exemplos são exemplos do nosso cotidiano. Então, eu trouxe aqui. Bom, vocês devem estar perguntando assim para mim, mas tá, o que tem a ver? O que é acréscimo? O que é desconto? Bom, eu trouxe alguns exemplos para a gente poder ver isso. Uma pessoa paga em média R$ 200 de energia elétrica por mês. Determine um valor mensal médio que será pago após o acréscimo de 7%. Então, o que ele está querendo? Ele quer 7% do valor que ele paga pela energia elétrica, pela energia elétrica por mês. Então, ficaria 7% de R$ 200. Eu sei que o 7% eu posso representar como uma fração centesimal, que é uma fração cujo denominador é 100. Aí fica 7 centésimos, e lembra daquele outro exemplo? Que para calcular a porcentagem de determinado valor, nós multiplicamos a fração que representa a porcentagem desse valor, nós multiplicamos a fração que representa a porcentagem por esse valor. Quem que é a fração que representa a porcentagem de 7%? É 7 centésimos. E quem que é o valor que a gente tem que multiplicar essa fração? Ou essa razão? É R$ 200. Lembrando que como a gente está trabalhando com fração, então aqui embaixo a gente sempre coloca um 1 só para não confundir, tá? Então, na hora de multiplicar a fração, o que nós fazemos? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, fica 7 vezes 200, que é 1.400, e 100 vezes 1, que dá 100. Então, aqui eu também já posso simplificar. Eu posso simplificar numerador com denominador, os zeros, né, do numerador com os zeros do denominador, e fica 14 dividido por 1, que é 14. 14 o quê? 14 reais. Eu encontrei o valor em dinheiro, né, dessa porcentagem, desse acréscimo que ele teve. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho, como é um acréscimo, o acréscimo vem de acrescentar. Acrescentar significa que eu vou somar. Então, nesse caso aqui, qual que é o acréscimo?
de R$14. Então, eu tenho que somar R$200 com R$14, que vai dar R$214, certinho? Então, eu faço aqui, ó, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, vírgula debaixo de vírgula, 0 mais 4, 4, 0 mais 1, 1, 2 mais 0, 2, certinho? Agora nós vamos para mais um exemplo. O valor do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano de um determinado móvel, é R$520 e terá 10% de desconto, se o pagamento for feito à vista até a data de vencimento. Determine o valor a ser pago com desconto. Bom, o que ele está pedindo? Ele está pedindo 10% de qual valor? De R$520. 10% eu posso representar como uma fração centesimal, que é 10 sobre 100, vezes qual valor que multiplica R$520. Como é uma fração, eu faço numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 10 vezes 520, 5.200. 100 vezes 1, 100. E como no exemplo anterior, eu posso simplificar o numerador com o denominador, simplificar os zeros. Então, fica 52 dividido por 1, que é igual a 52. 52 o quê? R$52 de desconto. Só que como é desconto, o desconto vem de diminuir. Então, eu tenho que subtrair R$52 do total de IPTU inicial que ele teria que pagar. Então, eu faço 520 menos 52. R$520 menos R$52. E que dá R$468. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.